Então, irmãos, eu planejei 5 aulas, essa seria a penúltima. Pode ser que eu precise de mais uma, tá? Então, talvez eu não termine semana que vem. E aí, na outra semana, é feriado de carnaval, nós não teríamos, temos a conferência. Aí eu pegaria a primeira semana de março, porque na segunda semana a gente vai começar o curso bíblico aqui da igreja, tá? Então, semana passada, eu falei sobre homilética, né? Então, nós já viemos falando aí sobre exegese. Alguém lembra sobre o que é exegese? Então, fala aí pra gente. O que é fazer exegese? Oi? Extrair mais o texto. Chegar perto do que o autor queria dizer. Então, exegese é você identificar o que o autor queria dizer. Você chegar o mais perto possível da ideia original É você olhar para o texto e você dizer. Você não pode esquecer isso, irmão. A exegese é a base de tudo. Quando o autor escreveu isso, era isso que ele queria dizer. A segunda aula que nós falamos foi sobre hermenêutica. E a parte da hermenêutica? O que era hermenêutica, gente? Interpretar, muito bem. E aí nós falamos sobre alguns tipos de interpretação, falamos sobre lectio divina. Estou esperando alguns irmãos me entregar a lectio divina ainda, que é a parte mais simples. Inclusive a lectio divina você pode usar como devocional, fazer sua leitura e fazer a lectio divina. Então estou esperando vocês na lectio divina, né? Então, mas é simples, é só você colocar assim, tinha lá, a primeira parte, né, que era leitura, aí depois meditação. O que o texto estava dizendo? Não precisava fazer uma contextualização, buscar no grego, não, é só o que o texto estava dizendo. Depois você fazia a oração com base, né, e depois a contemplação, que a contemplação é o que eu vou fazer com isso no meu dia a dia, né, o que eu vou durante o dia pensar, praticar na minha vida. Então a lectio divina é algo para o seu dia a dia mesmo. E semana passada nós falamos sobre homilética. Alguém lembra o significado de homilética? Oi? É a arte, é o discurso em si, mas é a arte de pregar. Então homilética é a pregação. Dentro da homilética, nós temos a homilia. A homilia é o discurso. Então é a fala, quando eu já estou falando. Quando vocês iam lá na missa, tinha o momento da homilia, que era o momento que o padre falava, né? Então, aqui nós temos a pregação em si. Então, isso é uma homilia, tá bom? Então, a homilia é o discurso, o sermão. Nós temos a pregação, esse ato de transmitir a mensagem. Temos o sermão, né? A parte escrita. Então, temos a parte escrita ali. Tem até a literatura sermônica, né? Que é a parte escrita. Então, e aí nós falamos, né? Um pouquinho sobre o que era a pregação. A terceira aula, o Igor ele vai disponibilizar, dá um trabalho para editar, dá um trabalho para colocar em ordem, tentar tirar ruídos, dá um trabalhão. A segunda aula, que é hermenêutica, já está lá no YouTube, tá bom? A terceira aula, em breve o Igor vai colocar. Até porque agora ele está com tempo para isso, né, Igor? Aí, nós falamos alguns tipos de texto, tá? Então, nós falamos sobre o temático. Então, nós temos o primeiro tipo de sermão, que é o temático. E o temático é aquele onde a pessoa que vai pregar, ela escolhe um tema. Então, por exemplo, ela fala assim, essa semana eu vou falar de casamento. Então, primeiro, ela não foi assim para o texto bíblico. Ela pensou no tema, e aí o que ela vai fazer agora a partir do momento que ela tem o tema? Ela sai procurando na Bíblia tudo que a Bíblia fala a respeito de casamento. Sim, pode ser, ou por exemplo, eu escolho falar sobre... É porque assim, normalmente o temático, aí nós falamos até dos perigos, né? Do
temático, né? Por quê? O temático, você tem que tomar cuidado, é o mais perigoso. Já estou avisando, se pregar temático é o mais perigoso. Por quê? Quando você faz o temático, às vezes você vai forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Então, por exemplo, eu uso o temático quando eu vou pregar um assunto de uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? Por exemplo, santidade. Então, o Espírito Santo. Não tem como eu pegar um texto só e pregar em cima daquilo. Então, eu vou para a Bíblia sobre o que ela discorre sobre o Espírito Santo. Entendeu? Mas cuidado, porque tem gente que fala assim, eu vou falar de a importância de um sentimento saudável. Aí ela pega lá um texto que não está falando de sentimento saudável, entendeu? E ela vai colocando. Até tem uma definição do Hernandes que ele diz assim, sermões tópicos são aqueles que as divisões são feitas de acordo com o assunto tratado. O tópico pode ser extraído do texto ou não, né? As divisões dependem do assunto, tá? E ele vai falar de tudo aquilo que a Bíblia está ali. O pregador geralmente reúne o que a Bíblia diz sobre um tópico específico, organiza a passagem, uma apresentação lógica e depois faz isso. Então, não é que é errado, é que você tem que tomar cuidado. Tá bom? E aí, normalmente, as pessoas no temático, ele cai no erro do quê? Ele tenta forçar a Bíblia a falar o que ela não fala. Colocar um texto num contexto que não tem nada a ver. Tudo bem? Ok? Aí depois, isso aqui é só uma revisão da semana passada. Nós falamos sobre o textual. Já no textual, ele é baseado normalmente num texto bíblico que é curto. Então o tamanho vai desde uma simples frase. Às vezes você pega um versículo da Bíblia, aí claro, você tem que tomar cuidado com o contexto, e a partir dali, você vai trazer a ideia central. E as divisões desse sermão textual também vai ser com base no texto que você escolheu. Pastor, eu posso no textual usar outro texto? Você pode, mas você tem que tomar cuidado. Você não pode usar texto que não tem a ver com o texto trabalhado. Eu dei um exemplo aqui para os alunos, que é como se você estivesse num navio. Você tem a âncora. A sua âncora é o seu texto. Você não pode jogar o bote salva-vida muito longe. Você entendeu? Então você tem que ficar ao máximo no texto que você está. Você pode pegar outras ideias que a Bíblia diz a respeito daquilo, para te dar um embasamento, que a Bíblia cita, mas o seu foco é aquele texto. Tranquilo no textual? Beleza? E nós temos o por último, que é o expositivo, tá bom? Eu falei por último, não é que só tem esses três, tá, irmãos? Existem outros, existem pseudo-expositivo, existem outros que eu não trouxe por questão de tempo e tal. Eu achei melhor nós concentrarmos nesses, tá bom? O temático é o mais usado no Brasil, tá? Então, mais... Qual que seria o ideal aí para nós? Além do textual, que é muito bom, o expositivo. Então, o expositivo é baseado em um único texto bíblico. Geralmente esse texto é longo, tá bom? Ou pode construir de poucos versos, de 1 ou 2 capítulos e até de um livro inteiro da Bíblia. Então você pode fazer um sermão expositivo de um livro inteiro da Bíblia. Só que aí o que você vai fazer? Você vai dividir em sessões. Então, por exemplo, esse domingo eu estou falando dessa sessão do texto. Domingo que vem eu vou estar fazendo, porque não vai dar tempo de você falar de tudo. Tudo bem? O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim no livro dele: a pregação expositiva não é simplesmente um comentário sobre a passagem da Escritura. Não é a sucessão de estudos de palavras ligadas. Do mesmo modo, tampouco é uma simples exposição quanto ao sentido de um versículo, de uma passagem ou de um parágrafo. Alguns creem que pregação expositiva é fazer alguns comentários baseados em uma longa passagem bíblica. Outros definem pregação expositiva como fazer um sermão sobre uma passagem bíblica de muitos versículos. O sermão deve fazer conexão entre o texto e os ouvintes contemporâneos. Então,
eu vou explicar o texto, qual é a exegese do texto, o que o texto quer dizer, mas aí eu vou trazer o que esse texto tem a dizer com o meu ouvinte. O que ele vai responder para a pessoa de hoje aqui. Então, basicamente são esses três. Existem alguns ramos do cristianismo que eles falam, não, bíblico é só um. Não, eu não creio nisso. Eu creio que você pode fazer bons sermões, Deus vai usar de acordo com a circunstância, porém você tem que ter esse discernimento. Hoje, semana que vem, eu vou me fixar um pouquinho mais na pregação expositiva, tá bom? Então nós vamos aprofundar mais, vai nos ajudar, tá? Então nós vamos dar uma mergulhada aí na pregação expositiva. Quando eu vou trazer aqui sobre a pregação expositiva, eu não quero que você pense que Deus não pode usar outros meios. Domingo eu estava dando treinamento lá na igreja de Arujá, e eu dei um exemplo do pastor que queria ganhar o cara mais rico da cidade. Então ele queria ganhar o fazendeiro lá da cidade dele, né? Então ele convidava aquele homem e ele não vinha. Mas teve um dia que aquele fazendeiro falou, pastor, essa semana eu vou no seu culto. E aquele irmão começou já a orar na segunda-feira, preparar sua mensagem, fazer suas ilustrações, orou como nunca e preparou o melhor lugar na igreja para aquele homem rico. E ele já ficou na porta para receber aquele homem, só que o homem não chegou quando o culto começou. E aí ele teve que começar o culto. E ele ficou olhando, né, lá de cima, e se aquele homem ia sentar no lugar que ele separou. Só que o homem sentou do lado do doido da igreja. Porque você sabe, toda igreja tem um doido. Ou vários doidos, né? E ele falou, pronto, agora tudo que eu preparei caiu por terra. E ele ficou só de olho, então ele pregou sua mensagem e tal. Só que no final, ele estava com medo de confrontar aquele homem. Então, ele falou o seguinte, fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Então ele ficou olhando a reação daquele homem. E ele esqueceu que quem estava do lado dele, quem era? O doido da igreja. Então ele só viu o doido fazendo assim para o homem, ó. E aí o homem fez assim para o doido, né? Ele falou, meu, tudo que eu fiz foi por água abaixo, tudo que eu preparei foi à toa, né? Só que para surpresa dele, no próximo domingo, esse homem chegou para ele e falou, pastor, eu quero me batizar. Eu quero fazer parte da igreja. E ele ficou muito feliz, né? O ânimo dele recobrou. E ele falou, nossa, meu irmão, qual foi a parte da mensagem, a ilustração, o ponto que Deus mais falou ao seu coração que você quis se batizar? E ele disse, pastor, não foi nada do que você falou. Aí o pastor murchou de novo, né? Não, irmão, o que foi? Ele falou, não, sabe quando o Senhor falou assim, fala para o irmão que está do seu lado, você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. Então, aquele doido falou para mim assim, você tem que aceitar Jesus. Aí eu respondi para ele, vá. Aí ele falou, então vai para o quinto dos infernos. E pastor, eu ia tomar banho, e quando a água estava caindo na minha cabeça, eu lembrava, quinto dos infernos. Se eu não aceitar Jesus, eu vou para o quinto dos infernos. Eu ia trabalhar e eu lembrava do quinto dos infernos. Então, pastor, eu creio em Jesus, eu não quero ir para o quinto dos infernos. Então, irmão, Deus pode usar o doido da igreja, amém? Que não é você, né? Mas Deus pode usar você também, glória a Deus. Agora, isso quer dizer que nós não temos que nos preparar, irmãos? Não, nós temos que nos preparar, amém? Vamos lá. Romanos 12, verso 7, diz assim. Paulo vai falando sobre os dons, né? Paulo fala de diversos dons. E um dos dons que Paulo fala, além de dom de contribuir, dom de hospitalidade, Paulo fala sobre o dom de ministério. E Paulo fala assim, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, o seu dom é ensinar. Então você tem que o quê? Se preparar, você tem que se... Essa palavra, esmerar, vem, sabe quando você pega uma ferramenta e você vai amolar, né? Tinha um esmeril. Lembra disso? Para, irmãos, é do tempo de vocês. Tinha um esmeril, você pegava a faca e passava no esmeril, não é?
você afiava. Provérbios fala de afiar o machado. Então, se o seu ministério, se Deus te deu o dom do ensino, se esforce, se esmere, depende da graça de Deus, mas se esmere em aprender a ensinar. Estude, se dedique, tenha bons comentários bíblicos, leia a respeito da Bíblia, vá profundo, se dedique nisso. Glória a Deus. Amém? Bom, o poder da palavra pregada. A verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la. Deixa-a solta e ela defenderá a si mesma. Eu não sei qual é o autor, alguns colocam na conta de Spurgeon, outros colocam na conta de outros, mas às vezes, irmãos, nós queremos defender, a Bíblia, queremos defender a igreja, queremos defender tanta coisa, quando na verdade nós não precisamos defender o leão. O que nós precisamos é o quê? Soltá-lo. Porque quando você solta o leão, ele defende por si mesmo. Jonathan Lehman, ele diz assim: o que liberta um coração escravizado? Apenas uma coisa: a verdade da palavra de Deus operando em conjunto com o Espírito Santo. Então tudo que nós precisamos é aprender a liberar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é soltar esse leão, irmão. Sabe? É soltar esse leão da palavra. Você pode ter certeza que juntamente, claro, com o poder do Espírito, a oração, a palavra vai atingir o coração das pessoas. Então, há um poder na pregação da palavra. A Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para nos salvar. Paulo também vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Então há um poder quando a palavra é pregada, mesmo que no primeiro momento você não veja resultados. Segunda coisa que eu queria te falar é sobre o serviço da palavra. Existe um ministério da palavra. Nós falamos tanto do ministério de louvor, falamos tanto do ministério de tantas coisas, que não é errado, mas a Bíblia nem nos refere a respeito deles, tá? Mas existe o ministério da palavra. Lá em Atos 6, 2 ao 4, nós temos a história de que a igreja estava crescendo. Cada pregação, 3.000, 5.000, 4.000 se convertendo. E lá nós tínhamos as viúvas de descendência grega, dos helenistas. Nós tínhamos as viúvas de descendentes judeus. Só que essas mulheres estavam sendo esquecidas. Então, elas foram reclamar para quem? Para os apóstolos. Poxa, estão esquecendo, não estão distribuindo. Jaciara, não estão dando cesta suficiente aí, Jaciara. Não estão fazendo as coisas. Só que eles foram reclamar para quem? Para os apóstolos. E aí os apóstolos, naquela tentação, eles poderiam largar o que eles estavam fazendo para servir outras prioridades da igreja. Eles poderiam largar o ministério da palavra para ir cuidar da assistência social. Poderia largar o ministério da palavra para fazer outra coisa, cuidar de uma ONG, formar uma ONG na igreja. Mas eles não fizeram isso. E nós somos tentados a fazer tanta coisa e deixar a palavra por último. Mas olha o que eles responderam. Então, em razão disso, o contexto que eu te contei, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha só o que eles estão falando. Não faz sentido. Nós não vamos largar a pregação para servir as viúvas que estão precisando. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarreguemos deste serviço. O que os apóstolos fizeram? Pegaram pessoas cheias do Espírito Santo, um deles era Estevão, você conhece Estevão, Filipe também, eu acho, e falou: vocês cuidam de servir as viúvas. Nós, o que nós faremos? Mas nós devotaremos a 2 coisas: a oração e ao quê? Ministério da palavra. Sabe o que eles estavam dizendo? O ministério da palavra tem a primazia. As outras coisas não são importantes? São importantes. Mas a pregação da palavra, ela precisa vir em primeiro lugar.
E a pastora então quer dizer que só quem é os líderes da igreja tem que ter o ministério da palavra? Não, todo crente tem que ter. Eu costumo dizer que o ministério da palavra, ele se manifesta em 3 níveis. Primeiro nível é o chamado para que todos os crentes preguem a palavra. Então todo crente ele deve pregar a palavra. Todo crente ele deve manejar bem a palavra. O segundo nível, nós temos aquilo que está situado entre as conversas informais de todo cristão. Então, nós estamos ali numa conversa informal, a pessoa está falando de futebol, está falando do filme, mas nós devemos incluir a palavra. Também aqui inclui a exortação, o aconselhamento pessoal. Então, tem aquele irmão da sua célula, né, que não tem vindo ao culto, que não tem dado um bom testemunho. Você pode exortá-lo, você pode aconselhar. Isso aqui todos nós devemos fazer. Isso também é o ministério da palavra. Nesse aqui também, eu coloco o evangelismo e o ensino de grupos. Então, o pequeno grupo lá, que vocês fazem edificação, que vocês compartilham, é também o ministério da palavra. E vocês precisam se preparar para isso. E o terceiro nível, quando eu estou colocando um nível aqui, meus irmãos, não entenda que eu estou dizendo que um é mais importante que o outro. Mas existe um nível que é o sermão formal, que é a pregação pública e a exposição da Bíblia perante um grupo de pessoas reunidas. E assim, irmãos, vou falar para você, é cruel a expectativa que algumas pessoas têm quanto aos pregadores. Porque é o seguinte, o cara vai para a internet, ele ouve o Hernandes Dias Lopes pregando, ele ouve o Augusto Nicodemos pregando, ele ouve aí o Aloysio Silva pregando, ele ouve, sei lá, uma lista de pregadores lá na internet. E aí ele chega na igreja dele e ele quer que o seu pastor pregue da mesma forma ou até melhor. E ele ainda fala, eu não vou para a igreja porque na minha igreja não tem ninguém que expõe a palavra como esses homens. Mas, irmãos, isso primeiro é cruel, porque a maioria dos pastores que eu conheço estão tentando sobreviver. 2, 3 empregos, trabalhando de Uber, cuidando dos filhos, da esposa, e chega a hora do culto, às vezes ele tem 2 horas para preparar a palavra. E se um pastor está em tempo integral, muitos irmãos falam, por quê? Não trabalha não? Sabe, irmãos, isso eu não estou falando de mim. Porque eu estou bem em paz com isso. Estou bem em paz, dedicando às vezes 7 horas do meu domingo para fazer isso. E muitas vezes eu falo para você, né? Comprar um bom comentário bíblico custa caro. Comprar uma boa sistemática custa caro. Fazer uma faculdade de teologia custa caro. E a igreja tem expectativa que o seu pastor seja o cara da exposição. Mas eu pergunto, a igreja, de novo, não estou falando a meu favor, irmãos, estou bem em paz quanto a isso, vou repetir de novo. Mas será que a igreja tem investido? Ah, o meu líder não serve como fulano de tal. Você tem investido na vida do seu líder? Você tem dado um bom comentário bíblico para ele? Você tem dado uma boa Bíblia de estudo para ele? Né? Será que nós temos equipado os nossos pastores? Porque quando nós olhamos para os pastores no Brasil, é igual jogador de futebol. Todo mundo pensa que é igual o Neymar, né? Todo mundo pensa que é igual os pastores da televisão aí, tão rico. Irmãos, falo para você, conheço muitos pastores e quase todos eles estão lutando para sobreviver. Estava conversando com o Igor esses dias de um pastor que deixou a igreja local. E ele foi embora para um outro estado. E o Igor falou, mas pastor, né, como que pode, né? E aí, o que você acha? Né, a pessoa deixou a igreja para ir para outro estado. Eu falei, Igor, a igreja sustentava a família dele? Não. A igreja dava recursos? Não. Como que você vai chegar para esse pastor e dizer, ó, você está passando o maior perrengue na sua vida, mas você não pode deixar a igreja? Então, irmãos, nós precisamos começar a pensar. Sabe, nós começamos a pensar em investir na vida dos nossos líderes, investir na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Amém? E cuidado com as expectativas. Cuidado com as expectativas. Às vezes vai vir um irmão aqui pregar no domingo, ou na quarta-feira, você vai falar, nossa, mas ele ainda fala, nós fumos, nós viemos,
nós não sei o quê, e às vezes eu falo, mas vamos valorizar esse irmão. Vamos incentivar esse irmão. Se nós tivermos irmãos aqui no nosso meio que tem chamado pastoral, vamos investir numa faculdade de teologia para ele. Né? Vamos enviar eles. Vai chegar um dia que nós teremos irmãos aqui em tempo integral, porque o ministério da palavra, ele é super importante. Glória a Deus, irmão. Amém? Porque assim, o púlpito, ele vive uma crise de boas pregações. Isso é verdade. Mas o que nós temos feito a respeito? Amém? Bom, o que é então a pregação expositiva? Como eu disse semana passada, pregação expositiva ele tem muitas definições. Mas uma delas que eu achei legal é pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical, literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo, primeiramente, aplica a personalidade e experiência do pregador, e depois, através dele, aos seus ouvintes. Vou tentar traduzir para você o que seria a pregação expositiva. Eu vou para a Bíblia, eu entendo o conceito, eu entendo o fato histórico, entendo qual é o contexto, qual é o tipo de... Se Deus usou ali uma narrativa, se Deus usou uma poesia, o que Deus usou? Dentro daquele contexto, Deus primeiramente fala com quem está estudando a palavra. Aí depois que Deus falou com quem está estudando a palavra, essa pessoa que estudou a palavra, ela vai transmitir para outros irmãos. Então a pregação expositiva, ela precisa disso, é nós comunicarmos o que a Bíblia quer dizer. Melhor, é você soltar o leão. Amém? Soltar o leão, solte a palavra, solte a verdade. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida ou algo que quer pontuar aqui? Não? Tranquilo? Amém? Ok. Pode falar. Eu estou fazendo uma exposição de Neemias. Uma exposição do livro todo. Agora, quando eu trago a exposição de um livro de Neemias, por exemplo, quando eu vou para o culto de domingo, muitas vezes eu não vou tão profundo como o texto tem de riquezas. Por quê? Às vezes o texto tem tanta riqueza, tanta coisa, que nós poderíamos ir muito mais longe nele. Mas lembra que eu falei que a gente precisa considerar quem está nos ouvindo? Então eu estou expondo o texto e fazendo uma aplicação para a igreja. Mas, se fosse, por exemplo, uma escola bíblica dominical, ou um curso sobre Neemias, nós teríamos muitos outros tesouros. E às vezes você cava ali, você até encontra alguns, e você dá aqueles que os irmãos podem receber, suportar, e a gente vai expondo. Então sim, Paula, isso não quer dizer que a gente não use outros textos, mas eu estou expondo o texto que está ali. Beleza? Amém? O papel da pregação. Olha só, falando em Neemias, lendo a NVT, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada... Acho que isso aqui está uma boa definição de pregação expositiva. Então o que eles faziam? Primeiro, o que eles faziam, irmãos? Liam a lei. Depois que eles liam a lei, o que eles falavam? Com clareza. E depois ajudavam o povo a... Então é interessante, porque ele diz que explicava com clareza, mas depois ajudava o povo a entender. E quando nós vamos ver a sequência de Neemias, você percebe que eles não apenas tiveram explicação, mas eles trouxeram o que a lei dizia para a vida prática deles. Por exemplo, a lei falava da festa dos tabernáculos. Após a explicação, qual foi a prática? Eles passaram a fazer a festa dos tabernáculos. Então nós vemos que os levitas ali,
da tribo de Levi, né, os sacerdotes, eles sabiam ler, explicar e ajudavam o povo a entender. Então, eu imagino que somente um deles, a Bíblia diz, né, que eles estavam no púlpito de madeira, ele lia e depois eles iam um a um. Ó, esse texto aqui quer dizer isso. Ah, mas o que eu faço isso na minha vida? Ó, desse jeito aqui. E aí nós vamos ver que eles aplicavam. Um outro exemplo, vou ler na NVI, lá em Atos, Novo Testamento, Atos 8, 30 a 31. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentou ao seu lado. Interessante que ele fazia perguntas para Felipe. Lembra disso? Ah, de quem que o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? E aí o que Felipe fez? Pegou o texto e falou de quem o texto estava falando? De Jesus. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, começa com a leitura. Depois da leitura, a explicação. Beleza? Quais são as características de uma pregação expositiva? A primeira característica de uma pregação expositiva é que ela é canônica. Então vamos lá. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, nós precisamos o quê? Pegar a Bíblia e falar de toda ela. E daqui a pouco eu vou te dizer como que nós falamos de toda a Bíblia. Nós precisamos considerar todos os livros bíblicos, os 39 do Antigo Testamento, né, os 27 do Novo Testamento, e considerar todo ele como cânon bíblico. Eu não posso partir da Bíblia dizendo, isso aqui é palavra isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Eu preciso entender contexto, sim, de aliança, contexto cultural, mas eu preciso entender que toda a Bíblia, ela tem a verdade. Amém? E alguns exemplos de pregações expositivas, né? Pedro, em Atos 3, Estevão, em Atos 7, e Paulo, em Atos 13. Amém? Deu 15 minutos, deu mais. Irmão, presta atenção. O que eu quero de vocês é o seguinte: eu não quero que vocês me contem a pregação de Paulo, não quero que vocês me contem a pregação de Pedro ou de Estevão. Diante de vocês foram colocados 3 pregadores: o pregador Paulo, o pregador Pedro e o pregador Estevão. E aí eu quero que os grupos, um a um, vai vir aqui na frente e vai dizer o que esses pregadores fizeram. O que vocês conseguiram identificar? Eles pregaram, todos eles pregaram aqui para grupos grandes, inclusive. O que eles fizeram? Se você estivesse assistindo a pregação do pregador Estevão, e você olha, você fala, Estevão pregou expositivamente, porque ele fez isso, isso e isso. Ok? Aí se você quiser citar uma situação, não tem problema. Mas o que eu quero é isso. Eu queria que vocês olhassem para eles como pregadores. E o que eles fizeram. Qual grupo quer ser o primeiro? Não, vem o grupo todo aqui. Aí algum pode falar, depois o outro fala em seguida. Coisa rápida também, irmãos. Ó, o primeiro grupo quer vir aqui, ó. Pode vir. Amém? Vem o primeiro grupo aqui. Vai lá. Ó, irmão Robson, olha aí. Ó, vamos ver lá, pessoal. Vamos lá. Quem é o pregador aí que pregou na igreja domingo? Quem foi? Paulo. Bom, irmãos, a gente ficou com o exemplo aqui de Atos 13, 18 em diante. Aqui Paulo está pregando para o povo, 16. Aqui Paulo está pregando aqui para o povo de Antioquia. E o que me chamou a atenção
é que o povo já conhecia a palavra nessa época. E Paulo começa aqui. Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio. Ou seja, o povo devia estar soberbo, o povo devia estar falando muito. E ele queria que o povo enxergasse Jesus. Né? O povo devia estar idolatrando outros deuses, outras situações. E Paulo queria mostrar Jesus para ele. Então Paulo pega aqui vários exemplos. Paulo começa falando do povo do deserto, que Deus proveu eles ali durante 40 anos. Antigo Testamento. Não deixou faltar nada a eles. E mesmo assim o povo do deserto, vocês viram como era soberbo. E eu acho que esse povo aqui de Antioquia também estava assim, estava sendo soberbo. Paulo também traz aqui o exemplo da vontade que Deus tinha de levantar Davi, né? E o povo levantou Davi, só que aí entrou Saul, né? E deu no que deu também. E até onde Paulo chega aqui em João Batista, né? João Batista é um homem totalmente muito usado por Deus, mas João Batista sempre via Jesus. João Batista batizava, João Batista pregava, mas ele nunca trazia para si a glória. Ele sempre falava, vai vir um maior que eu ainda, que eu não tenho nem como amarrar a sandália dele, né? Então, Paulo queria isso, que o povo olhasse para Jesus, assim como João Batista olhou. Mas você pode continuar, você estava falando tão bonito. Ah, meu filho, tá bonito. Mas a intenção é ver a leitura de todos. Não, tá ótimo. Aí vocês dão... Não, é isso mesmo. Então ele fala e coloca várias passagens. Ele sempre está aqui, como o pastor falou, a gente tem que ler o Antigo Testamento, mas sempre olhando para Jesus. Então ele explica com relação a Davi, com relação ao João Batista, e o João Batista sempre falando, alertando o povo de que iria vir o Salvador, de que Jesus iria vir para que pudesse morrer, né, no madeiro. Então está bem explicado aqui, levando sempre essa verdade para o povo. Então, a partir do momento que ele coloca, seja portanto de vossos conhecimentos, homens e irmãos, que através deste homem vós é anunciado o perdão dos pecados. Então, assim, tudo que foi a promessa de Deus lá no Antigo Testamento foi cumprido. Foi cumprido aqui. E Paulo deixa isso muito bem claro, que toda a vontade de Deus foi cumprida. Amém. E Paulo fala assim, olha povo de Antioquia, vocês são conhecedores da palavra, mas olhem para Jesus. A mensagem de Paulo aqui é para que eles olhem para Jesus sempre. Tudo que nós fizemos, lemos, irmãos, vamos aplicar Jesus. Né? Isso que Paulo queria passar para eles. Show? Agora que já foi, vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Eu quero que vocês olhem o pregador Estevão, foi de vocês? O pregador Estevão. Né? Nós falamos que a pregação de Estevão foi expositiva. O que Estevão fez na sua pregação diante do seu público? O que Estevão usou? Como que foi isso? Tá? Não precisa contar a história toda que ele usou, mas as características dessa pregação do pregador Estevão. Eu escolho o Bruno e o Daciel. E aí, pode você também, viu? Não, eu estou a Paula e eles. Vamos lá, irmão. Pode começar. Começa com o resto deslanche. Vai. Então, pastor, como Estevão, ele estava fazendo grandes maravilhas e milagres, com a ajuda do Espírito Santo, claro, isso, infelizmente, despertou o ódio de alguns homens, né? E aí, o que ele começou a fazer com esses homens? Ele começou a discutir com esses homens, dizer para eles a verdade. E aí esses homens ficaram tão tristes com Estevão, mas com raiva também,
que eles resolveram subornar pessoas para dizer, ó, Estevão, ele está falando contra Moisés e contra o nosso Deus. Falei certo? Mais alguma coisa? Beleza. Aí, esses homens que odiavam Estevão, Só cuidado, irmão. levou Estevão para o concílio. E aí lá no concílio, né, é onde Estevão começa o sermão dele, um sermão maravilhoso. Muito bom. O sermão dele ele vai resgatar uma série de coisas que aconteceu lá no Antigo Testamento, desde Abraão. Nossa, é um resumo inteiro, gente. Se alguém quiser. E o legal é que ele demora, né, Darcy? Ele demora para chegar onde ele quer. Primeiro ele expõe a palavra do Senhor, mas o que mais confronta, assim, pelo que a gente conversou aqui, é duas coisas. A primeira, que o templo não é onde o Senhor habita, porque o céu é o seu escabelo. E outra coisa, que fez com que eles apedrejassem Estevão, foi o fato de que Estevão, ele viu o Senhor Jesus e à direita dele o nosso Deus. O que mais, Considerações? as considerações. Eu acho que causou mais a revolta daquelas pessoas contra Estevão foi o fato dele ter dito que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles ficaram muito irados, eles resolveram levar Estevão para fora da cidade e apedrejá-lo por conta dessa verdade, por conta dessa visão que ele teve da glória de Deus, o céu aberto, e falar que o Senhor Jesus estava à direita de Deus. Eles não aceitavam de forma alguma o Senhor Jesus como Filho de Deus, como seu Filho do Homem, como Messias. E isso foi, eu acho que, a causa dessa revolta contra Estevão e contra a pregação que ele fez ali. Ele foi questionado porque se tudo aquilo que ele estava fazendo era verdade, porque estava ocorrendo aquilo, foi onde ele trouxe a ministração. Ele resgatou todo o início lá de Gênesis até chegar no Senhor Jesus. Isso aí causou grande revolta naquelas pessoas. Foi o que Estevão fez, claro, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e sabedoria. E aquelas pessoas foram confrontadas pela palavra de Deus. Quando Estevão ele começa o discurso dele, ele é questionado e ele começa a falar, ele já fala de uma forma diferente. Ele começa, barões, irmãos e pais, né? Então ele já ele se aproxima daquelas pessoas, ele começa de uma forma mais amigável a falar, né? Aí ele começa a falar, como os irmãos falaram, né? Sobre toda a história, né, da Bíblia, desde Gênesis, de Abraão, porque ele estava sendo confrontado que ele não seguia a lei. E ele começa a falar o que é a lei, né? Levar os irmãos a entender, mas do que a gente está falando? De Deus, né? Então Deus apareceu para Abraão, mas Deus apareceu para Moisés, para Jesus, então ele está dizendo, não é uma coisa parada, fixa, Deus continua operando aqui, né? Então ele termina falando, né? Então ele é questionado, tanto é que tem uma parte aqui, que no versículo 51, que ele começa a questionar os irmãos, levar aquelas pessoas que estavam questionando ele a se questionar o que é a circuncisão. É um ato físico, simbólico, e vocês são incircuncisos de coração, porque vocês não estão entendendo a palavra. E ele começa a ir e discorrer. Então, assim, ele começa a levar, a mudar, né, aquela situação. Aí é o momento que os irmãos se iram contra ele, quando ele começa a falar de Jesus, que Jesus está dando continuidade. E a palavra de Deus não é imóvel. Aí é o momento que eles fecham os ouvidos e não querem mais ouvir, porque aquilo realmente os confrontou. Ai, termina muito legal, depois vocês leem. Estevão morre, porém, antes de morrer, ele fala assim, perdoe, Senhor, eles. Que bom. Mas aqui aquela pregação vai ter um fruto futuro. Quem é? Sim. Quem é que está ouvindo aquela pregação? Paulo. Paulo de Não Tarso. é Paulo, E pastor, aqui é Saulo. É Saulo. Saulo. E aí, ó, Estevão, ele é o primeiro mártir. Não, e agora, pastor, olha só, importante.
Foi uma pregação, nosso vez, positiva, cristocêntrica. Sim. Né? E arrebatadora, porque a gente ficou... Porque assim, às vezes é aquilo, né? Às vezes os irmãos, eles têm o conhecimento. E a pessoa que não tem, às vezes, ela se atém a lá, essa palavra que está que escrita. Que não tem aonde? E essa aqui, pastor? Aí você pega no que está escrito e você fica ali tentando. Aí eles começam a falar mais sentido. Falei, meu Deus, será que é isso? Né? Aí vai começando a fazer mais sentido. Mas eu fiquei imaginando, sinceramente, ele indo lá, um monte de pessoas olhando pra ele com aquela cara fechada, querendo matar ele. E ele entrando lá todo assim, tipo, sereno, falando, irmãos, pais. Tipo assim, querendo abrir o coração daquelas pessoas para o que ele tá falando. Eu imaginei ele fazendo isso. Sabe, quando eu comecei a ouvir, ler esse texto. Tá bom, então? Agora vocês prestam atenção lá, viu? Amém. Pode começar, irmãos. Bom, Pedro, ele faz uma pregação expositiva. Por quê? Porque após uma cura de um coxo, né, as pessoas começam a se maravilhar com aquilo e começa a gerar uma idolatria, né, e ele começa a falar com os irmãos, né, com os judeus. Não foi pelo nosso poder, foi pelo poder de Jesus, a quem vocês crucificaram. Né, e aí ele começa a expor a Bíblia, né, desde o Velho Testamento, desde o livro da lei. Né, ele começa falando no 13, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de vossos pais, a quem glorificou o seu filho. Né? E ele fala também que Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas. Ele também cita o livro de Samuel. Né? Então, Pedro ele utiliza da lei, né, e do Velho Testamento para poder fazer um sermão expositivo, né, e apontar para Cristo. Eu acredito que foi isso, basicamente. Então, no culto, o pastor Pedro, ele ao curar, né, em nome de Jesus, ele diz assim, ele exorta assim, dizendo, por que vocês olham, ele diz, por que vocês estão tão surpresos a ver a cura desse homem? Qual é a surpresa que vocês têm? Porque não fomos nós. Ele foi curado através da fé dele. Né? No versículo que está aqui, no 11 por aqui, ele enfatiza 2 vezes que foi através da fé. Então, assim, ele disse assim, o cara foi curado, mas ele não via. E a fé dele em Cristo foi maior do que aqueles que viram. Porque se você conhece o texto e você vê, tem pouco tempo que Cristo foi crucificado. Uma vez por ano, eles escolhiam uma pessoa para tirar lá da masmorra, na Páscoa, para poder dizer, vamos fazer uma boa ação. Aí esse cara foi o cara lá. Ele fazia o quê? Ele matava, né? Bin Laden foi liberado e em vez de Cristo. Né? Então, assim, foi através da fé dele. Aqueles que viram Cristo não tiveram tanta fé como aquele cara cego não teve. Né? E aí, trazendo para o tempo de hoje, né? Trazendo para o tempo de hoje, existe o prédio e existem igrejas que fazem produções de milagre. Por que eu falo produções? Porque vai subindo e descendo gente, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. E a pessoa, ela leva o crédito através disso. E ele seria como se fosse Pedro que tivesse levado o crédito pela cura dele. Mas não foi o Pedro, foi a fé dele. E não foi não foi o pastor ou quem estava ali que curou a pessoa na produção de cura, mas sim a fé de quem teve. A fé na vida, no Cristo, fé em Cristo, fé no que é certo, sabe?
Então a gente tem que assim focar para onde vai a nossa fé. Quem é o Cristo que a gente quer servir? Quem é esse? É para isso que todos nós estamos aqui trazendo para o tempo de hoje, né? Mais ou menos isso. Irmãos, olha só. Irmãos, então, vocês foram bem, né? Isso aí mesmo. Se eu esquecer, pode me lembrar. Eu vou disponibilizar pregações desde a época dos apóstolos, passando pelos discípulos dos apóstolos, pelo pessoal da Idade Média, pelo pessoal da Reforma Protestante, vou colocar o esboço de todo mundo, até chegar nos pregadores do dia atual. E aí, se você quiser ler o sermão de João Crisóstomo, não, mas não precisa assim, não vou te cobrar não, não vou te cobrar, eu quero que você... Não, eu vou disponibilizar o mais rápido possível. É só eu mandar mas eu não vou cobrar como atividade. É o seguinte, eu quero ver como que era o sermão. Dá uma olhada lá, tá bom? Lá na faculdade tem que ler todos, né? Mas vocês aqui, olha, o que ocorre, irmãos? E aí conforme eu for falando aqui, eu vou te explicando um pouquinho, né, do que nós fizemos. Então, olha só, a pregação expositiva, primeiro, ela é resultado de uma boa exegese. Seja leal à história da autorrevelação. Você percebeu que eles começavam lá em Abraão, como a Débora falou, não era algo parado, separado, mas Deus veio se revelando. Abraão, Isaac, Jacó, José, até chegar João Batista, Jesus. Entenda, existe uma revelação na história de Deus. Na história de Deus, não. Existe uma revelação de Deus na história. Tudo bem? Então eles são fiéis a isso. Respeito o contexto linguístico, literário, nós já falamos isso. Nossa pregação tem que ser ortodoxa. Cuidado com a novidade. Cuidado com a novidade. Não há heresia nova debaixo da terra. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, descobri um negócio aqui novo. E, na verdade, não é novo. Um herege já fez lá atrás. Então, pesquisa, dá uma olhada. Nossa pregação, na verdade, nós nem precisamos. A nossa exegese não é nova. Entendeu? Você fez uma exegese do texto que só você tem. Não, cuidado com isso. Né? A Bíblia. Alguns irmãos têm uma frase que diz assim, que nós estamos sobre os ombros dos gigantes. Então, lá atrás nós tivemos gigantes na fé. E o que nós estamos fazendo? Subindo no ombro dele. E quando nós subimos no ombro dele, nós vimos aonde? Mais longe. Você percebe Pedro aqui, com todo respeito, subindo no ombro de Abraão, subindo no ombro de Jacó, e conseguindo enxergar Cristo lá na frente? Consegue ver isso? Paulo vai dizer que o evangelho foi pregado a Abraão. Não imponha nenhuma agenda subjetiva sobre o texto. Então, nós temos muitos temas que nós gostaríamos de pregar, que nós gostaríamos de falar, mas cuidado, porque às vezes você está impondo uma coisa ao texto que ele não quis dizer. Então, cuidado, não imponha isso. Né? A nossa pregação tem que ser evangélica. Evangélica aqui não é religião evangélica. Evangélica de evangelho. Presta atenção, eles pegaram todos os textos do Antigo Testamento. E aí eu falei para esse grupo aqui, né? Eles podiam pegar esse texto e falar, tá vendo como que era lá? Você tem que usar a mesma roupa, você tem que fazer do mesmo jeito. Pegar aquele texto e terminar com uma aplicação moralista. Mas foi isso que eles fizeram? Eles pegaram todo o texto e aplicaram para onde? Para o Evangelho. Percebe isso? Então tem irmãos que ele até vai bem na explicação do que aconteceu, mas ele termina sem Evangelho. É como Maria Madalena falando para os anjos lá no túmulo de Jesus. Onde vocês colocaram... onde vocês colocaram meu Jesus? Não é isso que ela fala? Onde vocês colocaram o nosso mestre, né? Às vezes você olha por algum sermão e você fala, beleza, legal, onde que Jesus está escondido aí?
Foi isso que Maria Madalena queria saber para os anjos, né? Achando que eram os jardineiros ali, os guardas. Onde que vocês esconderam Jesus? Então tem pessoas que pregam, aí dá vontade de onde você colocou Jesus escondido no texto? Porque isso não é um sermão evangélico. Eu falo, irmão, se você pregasse na sinagoga, você tinha que ser expulso dela. Porque todos esses judeus ficaram ofendidos. Mas por que ficaram ofendidos? Porque o texto terminava com quem? O filho do homem à destra de Deus, o filho do homem que foi crucificado e ressurreto. Então todos os textos terminavam com escândalo para o judeu, porque terminava dizendo sobre quem? Jesus. Tem irmão que seria um sacerdote judaico assim, tranquilo. Por quê? Ele escondeu Jesus. Tim Keller diz assim, a chave para pregar o evangelho a todo tempo é pregar Cristo a todo tempo. E a chave para isso é descobrir como um texto em particular se encaixa com o contexto canônico e como ele se apresenta como um capítulo em todo o grande arco narrativo da Bíblia, que é como Deus nos salva e renova o mundo por meio da salvação por livre graça em seu Filho Jesus Cristo. Né? Como, por exemplo, eu estou pregando Neemias. Poxa, mas eu poderia aqui preguei Neemias. Irmãos, eles celebraram a festa do tabernáculo. Semana que vem vamos fazer a festa do tabernáculo aqui. Eu poderia fazer isso, mas veja bem, ali o texto, a gente lê o texto, mas a lei fala a respeito de quem? Né? A questão da circuncisão, a circuncisão externa, mas e a circuncisão interna? Eu preciso apontar para uma pessoa que é Jesus. Conclusão, a nossa pregação tem que ser administrada, preparada de maneira canônica, ortodoxa, porque precisamos respeitar os limites da doutrina cristã e evangélica, porque deve ser centrada no evangelho. Isso é, a autorrevelação de Deus em Jesus Cristo. Então, pastor, lá vou pregar Gênesis 1, 2 e 3. Cara, a Bíblia tem ali falando de Jesus. Então eu preciso ter isso em mente, senão você vai pregar moralismo, uma série de coisas, mas não vai pregar o evangelho, tá bom? Então, tinha algumas coisas aqui além, mas eu vou passar. Uma coisa que ele faz, e aí semana que vem nós vamos terminar com o passo a passo do sermão expositivo. Mas algo que vocês devem ter percebido é que além de usar o texto, eles pegaram o texto, explicaram o texto para a época. Estevão eu acho fantástico, porque Estevão ele faz uma exegese do texto assim, sabe? Quanto tempo ficou no Egito, por que ficou no deserto. O cara explica o texto assim, olha, maravilhosamente. O irmão era um diácono, era um servo. Então, Estevão faz isso maravilhosamente bem. E aí, tem uma coisa que Estevão faz que nós precisamos fazer, que é o quê? Denunciar os ídolos da cultura. Qual era o ídolo daquela cultura? Aquele povo conhecia a lei, mas o ídolo deles era o quê? Eu preciso cumprir a lei, eu preciso, e nós sim cumprimos, mas não para ser salvo. Nós precisamos aqui do mérito próprio. E aí Estevão vai lá e aponta para quem? Para Jesus. Por isso que eles falam, estão falando mal da lei. Estevão diz, não estou falando mal da lei. Mas ele estava falando a respeito de uma pessoa que a lei falava. Então, Estevão denuncia o Deus daquela cultura. Lá no caso do povo de Antioquia, eles ali também, apesar de morar num lugar que não era da Judéia, eles eram judeus. Eles teoricamente adoravam só Deus. Mas eles também tinham o ídolo deles. Aí, lá para Pedro, eles também tinham o ídolo deles. E eles denunciam o ídolo da cultura. Quando nós trazemos o texto, nós expomos a Bíblia, denunciamos o ídolo do coração, e aí depois de denunciar o ídolo do coração, nós apresentamos quem? Cristo, e no final nós aplicamos. Interessante, todo o texto de vocês terminaram com a aplicação. O deles aqui terminou, cuidado para que vocês não sejam igual a eles, que o coração de vocês não endureça. Estevão fez uma aplicação no final. Pedro também fez uma aplicação. E tanto fez uma aplicação que a aplicação deles pediu uma decisão das pessoas. Alguns, como no caso de Paulo aqui, falou, volta semana que vem e prega de novo. Não foi isso? No caso de Pedro, as pessoas se converteram.
No caso de vocês lá, de Estevão, eles apedrejaram. Mas veja bem, tanto foi aplicado que eles se sentiram assim, o que nós faremos agora? Alguns falaram, agora vamos tacar a pedra nele, não volto mais nesse... Não volto mais. Outros falaram o seguinte, volta semana que vem. Outros creram, outros se converteram. E é isso que vai acontecer. Não é isso que acontece quando você prega o evangelho, irmãos? Denunciar falsas soteriologias, que é falsos meios de salvação, e proclamar evangelhos. Denunciar falsas escatologias, né, que é a questão futura. Alguns ídolos, tá bom? Identitarismo. O que é isso? Ideologia. Está cheio de ideologias hoje. Seja de direita, seja de esquerda. E nós estamos aqui para quê? Para pregar a Bíblia, denunciar e apontar Jesus. Perto das eleições, eu preguei um sermão, que foi, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime. Talvez você não percebeu, mas eu estava denunciando o seu ídolo da eleição. Seja qual era ele, ou Bolsonaro ou Lula. E eu disse para você, no trono da sua vida não está nem o Bolsonaro nem o Lula, tem que estar Deus. Porque se a sua expectativa está nos dois, você está idolatrando alguém. Porque no ano da morte do rei, eu vi quem? Eu vi o Senhor. Você percebeu isso? Então, às vezes, eu não chego, tipo assim, falando nomes. Mas eu preciso denunciar, por exemplo, feminismo. Isso é idolatria, irmãos. Isso é um ídolo do nosso coração. O dinheiro, tantas coisas que são até boas, mas a cada domingo nós estamos denunciando. Amém? Moralismo, consumismo, preguiça, tudo isso são coisas que às vezes nem está no tema, mas o ídolo está sendo martelado. Martelado. Ansiedade, tudo isso, né? Eu vou parar aqui, semana que vem eu faço ponto a ponto e a gente continua. Glória a Deus.